meu. Poxa, ainda mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate? Larga, é meu. Poxa, ainda mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate? Larga, é meu. Tadinho. Poxa, Tio. Titio. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Tio. Não, eu não vou dar. Tio. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. Titio. É, mas isso Olha, não é titio. pão, é chocolate? Olha o tio te olhando. Tio. Tio. Meu. Poxa, Vai explodir, cara. Não, Olha, eu comi isso você aqui, já eu tô comeu muito. ruim. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. Cadê o O tio? que a gente aprende na Cadê o igreja? titio, Que filho? temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate? Meu. Mentira. Ainda mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na Titio. igreja? Cadê Que o temos titio? que dividir o pão. Titio. É, mas isso Titio. não é pão, é chocolate? Tio. Larga. Tio, né? Meu. Poxa, Cadê o tio, ainda filho? mais um pouco. Não, você Não, já meu comeu amor. muito. Um beijo. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Amassou. Não, eu não vou dar. Amassou, O né, que meu a amor? gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso Só que não é não pão, gosta, é tá chocolate? frio, ele tá frio. Aí eu esquentei na airfry. Meu. Poxa, Olha aí. ainda mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Tio. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate? Vai ser tirado. Meu. Poxa, ainda mais um pouco. Não, Vê lá, você já Jorge. comeu muito. Ei, Tu é o vamos parar pai. de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate? Larga. Meu. Poxa, ainda mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate? Larga. Meu. Poxa, ainda mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate? Larga. Meu. Poxa, ainda mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate? Larga. Meu. Poxa, ainda mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate? Larga. Meu. Poxa, ainda mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate? Larga. Meu. Poxa, ainda mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate? Larga. Meu. Poxa, ainda mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate? Larga. Meu. Poxa, ainda mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. Pai, O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate? Larga. Meu. Poxa, ainda mais um pouco. Não, você já comeu muito.
Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro Quem seu nunca irmão. desligou o ar? Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o quente? pão. É, Eu mas não isso não é pão, ligado. é chocolate? Larga! É meu! E Poxa, ela pizza, ó. pega mais um pouco. Por- Não, por ele, você como já todo comeu dia. muito. Ei, vamos parar de encrenca? Claro, é de Dá um comprar. pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que comprar a mais gente chocolate aprende na pra igreja? ele. Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é Olha a chocolate? batatinha, até a batatinha ele tá comendo. Ele não quer. Larga! Essa Meu! mochona aqui. Mãe, Poxa. dá uma olhada lá no menino. Pega mais um pouco. Não, você já comeu Sai, muito. poxa, Ei, velha. vamos parar de Manda o Jorge. encrenca? Dá um Agora pouco é pro seu você. irmão. Não, eu não vou dar. O Manda que o Jorge a dar uma gente olhada aprende lá, na igreja? ele tá lá? Que temos que dividir o pão. Tá, É, mas isso não é pão, é chocolate? Larga! É meu! Poxa, pega mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate? Larga! É meu! Poxa, pega mais um pouco. Não, você já comeu muito. Eu gosto Ei, do vamos parar de meu encrenca? Dá um amor. pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate? Larga! É meu! Poxa, pega mais um pouco. Não, você já comeu muito. Suco. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. falando, pai. Eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate? Larga! É meu! Poxa, pega mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate? Larga! É meu! Poxa, pega mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate? Larga! É meu! Poxa, pega mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate? Larga! É meu! Poxa, pega mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate? Larga! É meu! Poxa, pega mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate? Larga! É meu! Poxa, pega mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate? Larga! É meu! Poxa, pega mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate? Larga! É meu! Poxa, pega mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate? Larga! É meu! Poxa, pega mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate? Larga! É meu! Poxa, pega mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate? Larga! É meu! Poxa, pega mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar.
O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate. Só almoçou. Focança. Eu? Eu só que eu Poxa, ia comer isso. ainda mais um pouco. Não, você já comeu Já muito. acabou, mamãe. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate. Larga, é meu. Poxa, ainda mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate. Larga, é meu. Poxa, ainda mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate. Larga, é meu. Poxa, ainda mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate. Larga, é meu. Poxa, ainda mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate. Larga, é meu. Poxa, ainda mais um pouco. Não, você já comeu muito. Ei, vamos parar de encrenca? Dá um pouco pro seu irmão. Não, eu não vou dar. O que a gente aprende na igreja? Que temos que dividir o pão. É, mas isso não é pão, é chocolate. Larga, é meu.